Quem foi Beato Afonso Maria Fusco? Primeiro nós já falamos que ele é fundador da Congregação dos Irmãos de São João Batista. O Beato Afonso, ele era um padre italiano. Nasceu na Itália, porque a nossa congregação é de origem italiana. Era um sacerdote simples, diocesano, e ele teve um chamado muito especial para ser fundador. Aliás, duas vocações. O primeiro chamado dele foi para o sacerdócio. E na sua história tem um fato muito interessante que nos liga muito à congregação dos missionários redentoristas. A família de Afonso, os pais não tinham filhos há 5 anos de casados, e eles foram a Pagani, onde tinha o túmulo de Santo Afonso Maria de Ligório, pedir ao santo, né, uma graça de ter um filho. E o nascimento dele foi profetizado por um padre redentorista, o padre Pecorelli, que falou para eles assim: vocês vão ter um filho, devem colocar o nome dele de Afonso, ele vai repetir a vida do Beato Afonso Maria de Ligório, e ele vai ser sacerdote também. E os pais, depois de 1 ano, chegou o menino tão desejado para a família, né? Que foi fruto desse... Foi criado numa família como do tempo, né? Uma educação cristã muito boa, autêntica. E depois ele entrou para o seminário com 11 anos de idade, o que acontecia naquela época. E no tempo de seminário dele, ainda seminarista, ele sempre contava isso para as irmãs. Ele teve um sonho real. Ele sonhou com Jesus e ele dizia: sonhei com Jesus Nazareno. Jesus me falou: Afonso, tu deves fundar um instituto de irmãs que chamarás do Nazareno. O terreno está pronto, você deve construir. Quando você for sacerdote, deve ocupar-se disso. E esse sonho ficou na mente daquele jovem seminarista. O que motivou Afonso a essa fundação? Foi o grito exasperador das crianças da sua cidade natal, que era Angre. Então, era miséria, pobreza. As crianças ficavam pelas ruas, porque os pais iam trabalhar na lavoura, né? Naquele tempo era assim, e deixavam os filhos em balia de si mesmos pelas ruas. Afonso, então, foi tocado por esse chamado, e ele dizia: eu tenho que fazer alguma coisa para educar essas crianças. Então, ainda seminarista, ele já iniciou uma obra na casa paterna, e começou a ensinar aquelas crianças a ler e a escrever. Predominou nesse seu trabalho a educação para as mulheres. Então ele começou a trazer meninas também para a sua casa, e iniciou assim uma pequena escola gratuita em família. Muito bem, estamos aqui com a irmã Elizabeth, a irmã Regina, que são da Congregação das Irmãs de São João Batista, chamada Batistinas. Irmã Elizabeth, então a senhora estava falando que teve um sonho, Santo Afonso teve... Beato Afonso teve um sonho em que ele ouvia de Jesus pedindo que ele fundasse um instituto. O que mais? E o orfanato para meninos e meninas. Sim. E esse sonho ficou sempre na mente dele. Uhum. Depois que ele foi sacerdote, em 1863, ele não se sentia capaz de ser um fundador. Ele era um homem humilde, simples, e ele não tinha tanto entusiasmo, tanta coragem de iniciar a obra, porque ele não se julgava capaz. E então ele iniciou a obra com outras irmãs, e teve uma tentativa de fundação com outras irmãs. Mas as irmãs não correspondiam àquele ideal dele, o carisma dele, porque ele queria ajuntar todas aquelas crianças que estavam pela rua e queria fazer uma obra realmente educacional. Não deu certo com essas irmãs,
E finalmente ele sentiu que chegou o momento dele começar a obra dele, mas sem dinheiro, muito pobre, não tinha dinheiro. A família dele era até rica, não era família pobre, mas ele não tinha dinheiro para iniciar uma obra. Os tempos também eram muito difíceis naquela época, né? Porque foi logo depois da unificação da Itália. Então, especialmente no sul, a pobreza era muito grande, tinha o chamado brigandágio, né? Então, era muita pobreza. Então, ele não tinha dinheiro, mas ele conseguiu, com uma jovem que também tinha esse ideal de ser religiosa e queria ser religiosa na sua cidade natal. Se chamava Madalena Caputo. E ele, com essa jovem, então, os dois combinaram. Ela iria procurar algumas companheiras e ele iria procurar uma casa para alugar essa casa e iniciar a obra. Finalmente ele conseguiu uma casa que era de uma paróquia, que até hoje nós estamos lá, e era uma casa abandonada. Há muitos anos aquela casa estava abandonada. Ele conseguiu do pároco, pertencia à paróquia a casa, ele conseguiu alugar aquela casa e ali ele iniciou a obra no dia 25 de setembro. Com essas 4 jovens e sem ter nada, algumas coisas, e ele iniciou a obra. No dia 26 foi o primeiro dia que ele teve a alegria de celebrar a primeira missa naquela casa antiga, velha, e ali iniciou então, assim nasceu a congregação das Irmãs Batistinas. Madalena Caputo levou 5 liras que ela tinha. 5 liras não era nada naquele tempo, né? E ele não tinha nada. O que ele recebia, por que ele não tinha nada e ele era padre? Porque ele trabalhava sempre gratuitamente. Ele era muito chamado para pregações, pregava retiros, ajudava nas paróquias, mas tudo grátis, fazia tudo grátis. Então não tinha dinheiro. E aí nasceu a nossa congregação em 1878. A partir daí, já com 15 dias que essas 4 jovens estavam lá, ele começou já a acolher algumas órfãs que estavam pela cidade. É interessante notar que ele encontrou muitos obstáculos para essa fundação. Primeira coisa, dos próprios padres da diocese, ele foi muito criticado, porque era uma coisa gigantesca pensar em uma fundação de um instituto naqueles tempos, né, de miséria, de pobreza, onde não existia nada. Então ele foi muito criticado, sofreu muitas oposições. E as 4 jovens chegaram ao ponto de as famílias, quando souberam que essas 4 jovens estavam naquela casa, mandou a polícia lá para retirá-las de lá, porque era uma loucura. É seguir a ideia daquele jovem padre que queria fundar um instituto. Mas elas eram todas maiores e... Mas, Elizabeth, são algumas coisas que são muito interessantes, né? Nós até falávamos antes da senhora entrar no ar que Beato Afonso foi contemporâneo de Dom Bosco, né? E Dom Bosco também, em princípio, ele regimentou os jovens também, mas o que chama a atenção na gente hoje, o fato de eu ter sido salesiano também, é que esses homens sempre fizeram muitas coisas sem ter nada. Viviam da providência divina. Aliás, era uma grande característica de Dom Bosco, né? Viver da providência divina, daquilo que aparecia para eles, né? E assim também a gente vê certamente no Beato Afonso. O Beato Afonso chamou essa primeira obra dele Pequena Casa da Providência, porque ele não tinha nada e ele recebia tudo. Ele era um homem totalmente entregue à providência de Deus. Ele acreditava realmente que era Deus que fazia tudo. Ele dizia, eu sou o operário.
A obra não é minha, a obra é de Deus. Ele me impôs esta obra e eu vou trabalhar, sou um operário. Era isso. E ele era tão, o desejo que ele tinha de fazer o bem era tão grande que quando alguém queria frear um pouco a sua caridade, ele falava, não, eu gostaria que até a minha sombra pudesse fazer o bem. Até a minha sombra. E ele continuou com esse grande entusiasmo. A obra foi crescendo quase que milagrosamente, porque sem dinheiro nós temos até um canto que diz, riqueza não tinha, mas tudo ele dava. Né? Então a obra foi crescendo quase que milagrosamente, e ele teve a grande alegria na vida dele ainda de abrir 16 comunidades na Itália, 16 cidades da Itália. E ainda abriu também na obra nos Estados Unidos, aí, quando ele vivia ainda, porque o falecimento dele foi em 1910, 6 de fevereiro, é a data do falecimento. Logo no falecimento dele, o povo da cidade já o considerava santo. E aí, depois que foi anunciada a morte dele, a notícia corria, morreu um santo, morreu um santo. E aí, depois desses fatos, a congregação entrou. Agora fala um pouquinho da beatificação. Sim. Não, nós vamos deixar para nós falarmos sobre a beatificação. Não, dá tempo só falar sobre a beatificação, depois nós falamos sobre a canonização. É um pouquinho sobre a beatificação. Sim. Foi em 2001, 7 de outubro de 2001, que o Papa São João Paulo II beatificou o fundador. É interessante notar que o milagre que levou à beatificação foi a cura de uma criança, um menino de 4 anos, africano, de Zâmbia, onde nossas irmãs trabalham hoje. E esse menino sofreu uma malária cerebral. É uma coisa gravíssima, porque se a pessoa, raramente quando alguém fica curado, fica deficiente depois, né? E esse menino ficou cerca de 10 dias em coma profundo. Enquanto a família já estava esperando o óbito daquela criança, uma irmã batistina sugeriu à mãe do menino de rezar a oração do Beato Afonso. A mãe quase que recusou, porque não era católica, era uma adventista do 7º dia. E o menino nem era batizado. Mas a mulher, desesperada, que esperava a morte naquela noite, falou, me dá essa oração, irmã, que eu vou rezar. E rezou. A irmã rezou com ela e ela rezou também a oração naquela situação difícil. No dia seguinte, quando todos esperavam o óbito do menino acordou do coma perfeitamente curado. E ficou curado sem nenhuma sequela. Perfeitamente curado. E aí foi esse fato é que levou a beatificação. A beatificação foi quando, irmã? Foi 2001. Ah, 2001. 2001, 7 de outubro. 7 de outubro de 2000. Então fez aniversário agora. 15 anos agora, né? 15 anos da beatificação. E agora nós estamos, a congregação está realmente feliz, vivendo um momento de festa, né? Uma festa única, uma festa singular. Porque agora vamos celebrar a canonização. Muito bem, vamos continuar então falando sobre o Beato Afonso Maria Fusco, que é o fundador da Congregação das Irmãs de São João Batista, as Batistinas. Irmã Elizabeth, vamos continuar? Dá a impressão assim que o Beato também foi um grande confessor, não é isso? Assim como era comum naquela época, como nós tínhamos também curadores, etc. Né? Voltando um pouquinho ali à beatificação, esse menino que foi curado por ele ficou católico depois. Fez a primeira Eucaristia, se preparou, ficou católico. Hoje ele tem 22 anos. E ele vai a Roma também. Aí eu ia perguntar isso. Participar da canonização. Vai ele, a mãe e a irmãzinha dele. Ele ficou órfão, o pai morreu.
E vai também o médico, aquele médico que cuidou dele e que atestou a cura dele de um modo extraordinário. Muito bonito isso. Então, deve ser muito emocionante. Ficou católico. Não sei se ele falava até que gostaria de ser padre depois, mas não sei se vai chegar a isso. Bem, agora eu gostaria de focalizar aqui o fundador como sacerdote. Ele era confessor e era um bom confessor, gostava de confessar. Nos seus escritos, nós encontramos 5 características que ele colocava sobre o confessor. Então, ele colocou que a primeira do confessor era caridade. Caridade de pai para com o penitente. Segunda era caridade, que nunca recusa ninguém. Terceira característica era caridade, que acolhe e dá coragem ao penitente desde o princípio. Quarta característica era a caridade, que tudo sofre no decurso da confissão. E a quinta característica era caridade, que ajuda sempre, sobretudo, no fim, para tornar justo o pecador. Tomara que nós sacerdotes nos tivéssemos a mesma coisa, essas mesmas características. Então, ele era confessor também. Ele teve como padre, como sacerdote, ele tinha uma vida intensa de trabalho apostólico, de iniciativas. Como nós falamos no início, que ele era chamado Dom Bosco do Sul, ele também iniciou aquilo que o Dom Bosco fazia, os chamados oratórios. Sim. E ele fundou um oratóriozinho também lá na cidade, para os meninos, antes da fundação da congregação. Teve diversas atividades, né? Elizabeth, então no domingo agora, dia 16, né, teremos a canonização do Beato Afonso. Todos nós sabemos que para ser declarado beato é preciso um milagre, o que a senhora contou dessa criança. E agora, com a canonização, qual outro milagre que foi reconhecido agora, pela igreja? Sim. Agora, com a canonização, desta vez, o milagre foi para uma religiosa batistina. Tinha que ser também, né? É isso aí, né? Primeiro foi um africano. E agora ele veio para a família religiosa que ele fundou. Exato. Então essa irmã, ela era uma irmã diretora de uma clínica nossa em Roma. E ela sofreu um aneurisma. Ela teve 2 aneurismas, né? E uma artéria. Ela ficou mais de 3 meses em coma profundo. A situação era gravíssima. Depois que médico nenhum dava nenhuma esperança mais para ela, né? O caso era perdido. Porém, toda a congregação, rezando por ela, pedindo ao Beato Afonso esse milagre da cura dela, porque era uma irmã assim tinha muita referência na congregação, essa irmã, muito querida, Maria Dulce Miniello é o nome dela. Depois de 3 meses, mais um pouco de 3 meses, que ela estava em coma profundo, o médico já tinha dado o caso como perdido, não podia fazer mais nada, não tinha realmente esperança, né? Aí, e teve outras complicações ainda. Ela acordou repentinamente. Ela abriu os olhos e ficou surpresa quando ela viu tanta gente em torno dela, inclusive um irmão dela que mora na Venezuela, estava lá presente, que esperava que ela podia partir de um momento a outro. Ela ficou surpresa quando ela viu tanta gente em torno dela, pessoas queridas por ela. E ela não sabia de nada o que tinha acontecido com ela. E a surpresa maior dela foi quando ela viu que essas pessoas choravam. E ela não conseguia entender o quê. Foi então que ela foi tomar conhecimento de tudo que tinha acontecido com ela. Mais de 3 meses em coma. O fato é que essa irmã recuperou completamente, sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Hoje, ela tem 64 anos. É viva ainda? É viva.
com 64 anos, perfeitamente curada. E o fato mais interessante é que ela passou a ser a postuladora da causa de beatificação. Que interessante. A outra irmã nossa, que era postuladora, deixou porque já era bem idosa, e ela passou a ser a postuladora da canonização do fundador. Claro, ela não pôde levar até o fim porque ela era protagonista. Isso que eu ia perguntar, que estaria impedida. Foi impedida. Então, foi levado o caso, os médicos, a comissão médica lá do Vaticano, né, são 7 médicos peritas, e eles reconheceram. Né, primeiro, os médicos que cuidaram dela, todos foram unânimes. Não tinha esperança para aquele caso. E ela hoje esperou muito tempo. Isso foi em 2009. Passou muito tempo porque tinha que esperar para ver se ela ia ter sequelas. E ela não tem nenhuma sequela. Perfeitamente curada. E atualmente está em boa saúde. Estará presente na canonização. Presente na canonização também, com muita alegria, né? Elizabeth, a senhora, é claro que foi provincial, trabalhou muito tempo em Roma. Qual que é a alegria hoje da congregação com a canonização do Beato Afonso? A alegria nossa é imensa, é imensa. Sobretudo porque, como ele dizia, a obra não é minha, a obra de Deus. Eu sou o operário. Hoje nós vemos que a nossa congregação é uma família religiosa na igreja que foi querida por Deus. E essa canonização dele, agora, é um sinal evidente de que a nossa obra tem continuidade, está continuando, não é? O carisma dele é vivo na igreja. E o nosso sonho, como o sonho dele, é continuar também sendo uma sombra, né? Fazer o bem com a nossa sombra, como ele queria. Então a nossa alegria está aí. O carisma dele continua, é vivo hoje em nossa congregação, com esse fato ainda da canonização dele, que é muito importante para nós. Deixa eu começar um pouquinho ainda, uma palavrinha com a irmã Regina. Irmã Regina, hoje tem quantas casas no mundo? A senhora tem esse número? O número exato não. Mas quantos países? Maiores, 17 países. 17 países. 17 países. E com muita alegria eu visitei quase todos. É verdade. Sim, quase todos. Sim, quase todos. 17 países. A província italiana que é a maior, né? São 36 casas, obras e comunidades, né? E a província italiana abriu também a missão no Madagascar. E hoje, em 2007, 2008, e hoje já é uma delegação fundada pela província italiana. Também na Polônia foi fundada pela província italiana e as outras obras fundadas pelo Conselho Geral. O carisma da congregação continua ainda, o mesmo do Beato Afonso, de cuidar de casas, de hospitais, etc. ou não? Qual o específico? Específico é educação. Educação e assistência às crianças, aos jovens. Tanto é que o nosso carisma é educar, evangelizar e promover. Temos também obras hospitalares, mas não assim como o principal. Como nós temos Santa Casa em Itapecerica, que é o berço da congregação no Brasil, com muita alegria, né? Monsenhor Pedro está aqui conosco. Com muita alegria, o berço da fundação no Brasil, né? É Itapecerica? Itapecerica, Santa Casa, está lá a relíquia do fundador, naquele altar santo, né? Mas nós falamos assim, imagina, que a Diocese de Divinópolis sem Itapecerica não tem jeito. Tem que ter Itapecerica. Agora a gente está indo para o mundo, né? Já estamos exportando aí, né? Dom Gil lá em Juiz de Fora, o Dom Moacir agora lá em Goiânia, né? Isso é brincadeira. Isso é a importância também que tem a cidade, nossa terra, minha, do Monsenhor Pedro, do Dom Moacir, do Dom Gil, do Padre João Luiz, que está lá, né? Que hoje é o pároco lá em Itapecerica. Mas, Regina, e qual também é a satisfação da senhora, que foi provincial, que esteve à frente da província, em ver hoje Santo Afonso ser canonizado no próximo domingo?
é uma satisfação inexplicável, porque como eu vivi lá, em contato assim, mais direto, quando abri o túmulo dele, eu ajudei a carregar o corpo, né, dele naquela urna. Eu ajudei a carregar, tirando do depósito onde estava, em processo de canonização, tudo lacrado pelo bispo, né? E eu ajudei a carregar aquele ali. Então a emoção minha foi enorme. Depois, carregando as relíquias dele, de Angre a Roma, eu dirigindo o carro e pensava assim, meu Deus, eu estou carregando aqui o santo, o meu fundador. Então eu pensava que aquele ali era uma coisa inexplicável que eu sentia naquele tempo. E sinto até hoje, revivo essa alegria imensa. E sou muito feliz e muito agradecida a Deus por todas as nossas irmãs que hoje já estão lá para essa celebração. As senhoras não vão, nem a senhora nem a irmã... Não, nem a irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth. Porque nós já ficamos há tempo, eu tive esse privilégio, né? Nós tivemos essa experiência que a senhora está contando agora, com o do Padre Libério também, que foi levantado agora os restos mortais, tem uns 4 meses, né? Uns 5, 6 meses, que a gente teve a experiência de ver todos os restos mortais, né? É realmente tocante e emocionante, né? Mas Regina, deixa aí uma mensagem para nós. Primeiro quero agradecê-la e de ter estado aqui conosco, participando do nosso programa. Muito obrigado por poder poder revê-la também. Obrigada. Igualmente para mim, Padre Moacir, uma alegria muito grande, né? Primeiro eu pensava que o senhor que teria sido o nomeado bispo, que é o Moacir que eu conhecia, né? Surpresa, né? E depois, ao agradecimento muito particular, né, por essa oportunidade que vocês nos deram de trazer essa alegria nossa, que não é só nossa, de partilhar essa alegria com todas as pessoas, de ter o santo assim tão próximo. Pensar, ele foi como nós, um sacerdote como você, como o senhor Pedro, né? Dedicado, empenhado, ele foi, então uma pessoa muito próxima. Isso é uma alegria imensa, só mesmo para louvar e agradecer a Deus, que era um pensamento fixo dele, trabalhar sempre para o louvor e a glória de Deus, na construção do seu reino. Amém. Muito obrigado, Maria Regina. Muito obrigado. Maria Elizabeth, também a nossa palavra de agradecimento à senhora, de poder ter participado aqui com o programa, ter feito a exposição sobre o Beato Afonso Maria Fusco, que é uma vida marcante a partir de agora na história da Igreja, como Santo Afonso Maria Fusco, e que jamais será apagada da história da Igreja, né? E a congregação das senhoras é que traz esse presente para a Igreja, mais um santo para ser nosso intercessor junto a Deus. Então eu também agradeço a senhora, a palavra está para a senhora dizer o que a senhora desejar. Eu que agradeço essa oportunidade, né, que me foi dada para fazer o conhecido, um pouco conhecido, e quero dizer ainda que a canonização está prevista para o dia 16, domingo, será às 10 horas da manhã em Roma. E ela vai ser transmitida em direta pela rede, pela Canção Nova, né? Então, aqui no Brasil vai ser às 6 horas da manhã, vai ser transmitida em direta. Então, é uma oportunidade para quem quiser levantar cedo. Só acordar às 6 horas da manhã, ligar na Canção Nova e vai ver a celebração de canonização. Então, eu agradeço imensamente por essa oportunidade, né? Espero que isso possa ajudar os nossos radiovintes, né, a conhecerem mais este santo, que agora saiu do âmbito da vida batistina, da família batistina, e é agora um santo para a Igreja Universal, Santo Afonso Maria Fusco. Isso, que Santo Afonso Maria Fusco continue abençoando. É claro que ele se sente muito feliz lá no céu com a congregação das Irmãs Batistinas, e que agora é mais um para a gente poder pedir, né? Nós somos mais pedintes do que agradecidos, né? Mas que Santo Afonso continue abençoando a congregação e a todos os devotos e devotas que teremos agora a Santo Afonso Maria Fusco.